A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Quero intitular esse sermão nesta noite com o seguinte título: O que a religião tem feito por você? Muitas vezes ouvimos a seguinte pergunta: e as outras religiões do mundo? Uma religião não é tão boa quanto a outra? Poucos vocábulos da linguagem humana têm sido tão deturpados e incompreendidos como este: religião. O filósofo Immanuel Kant, do século XVIII, descreveu a religião como sendo a moralidade ou ação moral. Engels, outro filósofo que, aliás, influenciou o pensamento de Hitler, disse que a religião era um tipo de conhecimento. Para muitas pessoas, a religião tem vários significados. Pode ser o simbolismo sádico do grupo de Charles Manson, cujos adeptos riscaram na testa um X com faca. Pode ser os rituais da meditação transcendental, os cânticos de vários cultos, ou pode sugerir uma meditação silenciosa entre as reconfortantes paredes de um templo. Muitas pessoas dizem, não sem certo orgulho, eu não sou muito religioso. Mas, a despeito das objeções do homem, ele é um ser essencialmente religioso. Tanto a Bíblia como a antropologia, a sociologia e outras ciências ensinam que as pessoas anseiam por uma experiência religiosa de qualquer tipo. Podemos descrever a religião como sendo e como tendo dois polos magnéticos, o bíblico e o naturalista. O polo bíblico é descrito nos ensinos da Bíblia. O naturalista é explicado nas religiões criadas pelos homens. O apóstolo Paulo falou deste polo naturalista, quando disse: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1 e o versículo 23. Todas as falsas religiões seccionam parte das revelações bíblicas, acrescentam suas próprias ideias e aparecem com vários pontos de vista que diferem da revelação de Deus. A religião natural não procede de Deus, mas do mundo natural que ele criou e que em seu orgulho afasta-se dele. Quando foi que o homem inventou essa confusão de religiões? Tudo começou com duas pessoas bem conhecidas. Deveríamos pensar que, quando Adão e Eva tivessem filhos, eles teriam capacidade de ensinar aquelas crianças as importantes verdades que Deus passou para eles. No entanto, Caim quis fazer tudo para a sua maneira. Ele aproximou-se do altar pela primeira vez com uma oferta do fruto da terra, tentando reaver o paraíso, rejeitando o plano de Deus para a redenção. Caim trouxe a Deus algo que ele havia cultivado, elementos distintivos de sua própria cultura. Hoje, interpretaríamos a oferta de Caim como uma tentativa de obter a salvação pelas próprias obras. Mas Deus nunca disse que poderíamos chegar ao céu através de nossa própria obra ou esforço. Seu irmão Abel obedeceu a Deus e humildemente ofereceu as primícias de seu rebanho em um sacrifício de sangue. Abel aceitou a determinação divina de que o pecado merecia a morte e só poderia ser compensado diante de Deus pela morte expiatória de um animal sem culpa. Caim rejeitou este plano deliberadamente.
Deus requeria um sacrifício de sangue. Os autores bíblicos sabiam que o sangue era essencial para a vida. Qualquer pessoa ou animal pode passar bem sem uma perna ou sem um olho, mas nem o animal nem o homem poderiam viver sem sangue. É por isso que o Velho Testamento diz: porque a vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17 e o versículo 11. Assim, a Bíblia ensina que a expiação pelo pecado só é possível com derramamento de sangue. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9 e o versículo 22. Quando falamos do sangue de Cristo, portanto, estamos dizendo que ele morreu por nós. O sacrifício de sangue acentuou para nós a gravidade do pecado. O pecado é uma questão de vida ou de morte. Somente o derramamento de sangue poderia fazer expiação pelo pecado. A morte de Cristo também emprestou maior ênfase ao princípio da substituição vicária. No Velho Testamento, um animal era visto como um substituto. Um animal inocente tomava o lugar de um culpado. Do mesmo modo, Cristo morreu em nosso lugar. Ele era inocente, mas de livre vontade verteu seu sangue por nós e tomou nosso lugar. Nós merecíamos a morte por causa de nossos pecados, mas ele morreu em nosso lugar. E como Cristo morreu por nós, podemos experimentar a sua vida, agora e eternamente, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, Hebreus capítulo 1, versículos 18 e 19. Quando Caim deliberou seguir seus próprios intentos e não a determinação de Deus que exigia o derramamento de sangue, entrou amargura em seu coração. Ele começou a odiar seu irmão, Abel. Da mesma forma que o verdadeiro crente muitas vezes não é bem aceito por aqueles que seguem uma religião criada pelo homem, Abel não era mais aceito por Caim, e este ódio se acirrou cada vez mais até o ponto de Caim matar o irmão. O orgulho, ciúme e ódio são sentimentos que sempre se encontram no coração dos homens, de todas as épocas e de todas as culturas. Muitos anos atrás, quando eu estudava numa escola da Flórida, um rapaz matou seu irmão no acesso de ciúmes. O pai e a mãe haviam morrido num acidente automobilístico, e quando foi lido o testamento, viram que eles haviam deixado 2/3 da propriedade, um imenso laranjal, para o filho mais velho, deixando apenas 1/3 para o mais moço. O rapaz ficou deprimido e emocionalmente instável, sentindo raiva dos pais já falecidos e com intenso ciúme do irmão. O rapaz mais velho desapareceu e cerca de 1 mês e meio depois, seu corpo foi encontrado no rio, amarrado com arame a um tronco de cipestre. Os tempos não mudaram, senhoras e senhores. Bilhões de pessoas desejam a salvação, mas para sua maneira. Querem estabelecer sua própria rota nesta vida e inventar diversos tipos de caminhos para alcançar Deus. Quando o cristianismo é verdadeiro, ele não é uma religião. A religião é um esforço do homem para chegar a Deus. No dicionário define religião da seguinte maneira: crença em Deus ou deuses, adoração a Deus ou deuses. Qualquer coisa pode ser religião, mas o verdadeiro cristianismo é um relacionamento pessoal entre Deus e o homem. O atual interesse pelo ocultismo e pelas religiões orientais é uma prova da terna busca do homem para com Deus. Não podemos fugir ao fato de que o homem é instintivamente religioso, mas Deus escolheu revelar-se a nós pela natureza, pela consciência, pelas Escrituras e através de Jesus Cristo, seu Filho amado. As Escrituras dizem que não existem desculpas para quem não conhece a Deus. Deus tornou o homem indesculpável.
Desde os primórdios da criação, a religião natural foi introduzida na vivência humana como um substituto para o plano divino. O apóstolo Paulo descreveu esse fenômeno em sua carta aos Romanos, fazendo referência a imagens parecidas com pássaros, animais e serpentes para ilustrar a religião criada pelo homem. Mas isso não descreve todas as formas dela. Hoje existem novas e inúmeras expressões religiosas mais sofisticadas, principalmente em certas universidades americanas, mas todas elas brotam da mesma raiz, o homem buscando a Deus, consciente ou inconscientemente. Paulo descreve do seguinte modo a corrupção que o homem faz da revelação divina. Ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes a vista, o coração insensato, inculcando-se por sábios. Tornaram-se loucos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículos 20 ao 25. O apóstolo está dizendo simplesmente que todos os homens possuem pelo menos um conhecimento primitivo de Deus. Algumas pessoas encaram esta questão com certo cinismo, que provoca uma pergunta inevitável. E os pagãos, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Deus criou a todos nós para a sua imagem e semelhança. Cada um terá que prestar contas a Deus de acordo com os esclarecimentos que recebeu. Como é que um Deus justo condenará pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho? A resposta encontra-se em Gênesis capítulo 18, versículos 25. Não fará justiça o juiz de toda a terra? A natureza criada por Deus dará testemunho de um poder ou pessoa divina, ao qual todos corresponderão. Por outro lado, a justiça de Deus se manifestará contra aqueles que não vivem de acordo com os esclarecimentos que Deus lhes tem dado. Em minha vida, tenho sabido de muitos exemplos de pessoas que receberam revelações acerca do poder eterno da natureza divina, de Deus, sem a ajuda de uma Bíblia ou de uma campanha evangelística. Nos meados da década de 50, realizávamos uma grande campanha em Madras, na Índia. Certo homem caminhou mais de 180 quilômetros para assistir àquelas reuniões. Disseram-me que ele era de um povoado onde nunca estivera um missionário e onde, ao que se sabia, o Evangelho de Cristo era completamente desconhecido. E, no entanto, este homem, senhoras e senhores, desejara de todo o coração conhecer a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Ele ouvira dizer que um guru dos Estados Unidos estava ali e iria falar acerca de Deus. Seu anseio de conhecer o Senhor era tão intenso que ele veio para a cruzada e encontrou-se com Cristo. 8 meses depois, quando o bispo da igreja do sul da Índia, que nos relatou a história, visitou aquele povoado, descobriu que toda a comunidade se tornara uma igreja. Todas as pessoas dali haviam sido levadas a Cristo por meio do testemunho deste homem. Estou convencido de que, quando uma pessoa busca a Deus de todo o seu coração, Deus se revela a ela de alguma maneira. Deus usa qualquer coisa para alcançar aquele que o busca, uma pessoa, aquele que tem sede de Deus. A Bíblia, ela nos traz a revelação de Deus aos nossos corações. É ela que nos coloca em contato com o Deus vivo e verdadeiro. Deus usa de todos os meios, de todas as maneiras e todas as formas para trazer as almas para si através do seu Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo diz que Deus tomou providências para que todos os homens, em todo lugar, possuam um conhecimento básico acerca dele, de seus atributos, de um poder,
de sua natureza divina, através da observação e da própria consciência, eles podem responder a Deus, se assim o desejarem. Mas a humanidade afastou-se dele. A mente humana não amou a verdade o suficiente para ficar. A vontade dos homens não desejou obedecê-lo. Suas emoções não vibram com a ideia de agradar a Deus. O que aconteceu? O que ainda acontece? O homem reprime a verdade, mistura-a ao erro e cria as religiões do mundo. As religiões humanistas muitas vezes se escandalizam com a fé bíblica, que é a crença que aceita a Bíblia como a fonte de informação básica com relação a questões como o pecado e como a justificação do pecador que Deus declara justo pela morte expiatória de Cristo. A religião natural contém verdade suficiente apenas para torná-la mais ilusória. É possível que contenha aspectos da verdade ou elevados padrões de ética. Alguns de seus adeptos, por vezes, usam termos que podem parecer expressões da linguagem bíblica. O escritor inglês C.S. Lewis disse que todas as religiões são, na realidade, ou a uma pré-estreia do cristianismo ou uma perversão dele. A religião do homem pode ter um sonido muito agradável. Thomas Paine escreveu o seguinte: "O mundo é minha pátria, toda a humanidade é minha irmã, e fazer o bem é minha religião." Embora a moralidade ou fazer o bem possa conquistar a aprovação dos homens, não é suficiente para Deus, nem reflete plenamente a obediência a seus requisitos morais. Na verdade, alguns dos atos das mais crua imoralidade da história humana têm recebido a aprovação da religião natural. Existe um grande enganador que se adapta a todas as culturas, chegando até mesmo a iludir, por vezes, os verdadeiros crentes. É ele que não apresenta-se no palco, vestido com um manto vermelho e usando uma máscara horrenda, mas abre seu caminho de maneira sutil, como o anjo de luz. É assim que Satanás opera. Milhares de pessoas têm entrado em igrejas sem nunca conhecerem uma experiência vital com Jesus Cristo. Elas recebem substitutos para essas experiências sob a forma de ritos religiosos, boas obras, trabalhos comunitários ou reforma social, os quais são todos elogiáveis em si mesmos, mas nenhum deles conquista para o homem o direito de um relacionamento pessoal com nosso Deus e com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas costumam dizer: "Acho que sou cristão, tento viver como cristão", mas não existe a possibilidade de achar ou tentar na vida cristã. Nem mesmo alguns de nossos intelectuais conseguiram entender esta verdade. A simplicidade do Evangelho está ao alcance tanto dos retardados mentais como dos gênios. Onde existe verdade e erro, sempre existe a possibilidade das pessoas estarem totalmente erradas. Em algumas igrejas, há um movimento no sentido de se reformular a mensagem de Cristo, a fim de torná-la mais aceitável para o homem moderno. Há quem defenda a tese de que as igrejas cristãs têm sido e ainda são a maior fonte do anti-intelectualismo e da oposição ao pensamento crítico. A arqueologia nunca descobriu nada que desaprovasse as escrituras. Entre os que são contemporâneos estão alguns teólogos que não conseguem concordar entre si acerca de que parte do Novo Testamento deve se aceitar e quais são as que devemos rejeitar. Alguns deles parecem estar de acordo em que alguns dos milagres eram somente mitos. Consideram a ressurreição de Jesus Cristo como uma experiência subjetiva dos discípulos e não um fato acontecido. Questionam o fato de Jesus Cristo haver sido sobrenatural e rejeitam qualquer explicação que diga que parte de seu mérito residiu no fato de que ele era Deus e, ao mesmo tempo, homem. C.S. Lewis ficava sempre perplexo com os críticos bíblicos que escolhiam certos eventos sobrenaturais para aceitar.
Ele se espantava com a mentalidade seletiva de certos cristãos que, muitas vezes, escolhia o que desejava. Ele dizia: essas pessoas, depois de engolir camelos, tais como a ressurreição, coavam mosquitos, tais como o milagre da multiplicação dos pães. De querer trazer a Bíblia para os dias contemporâneos ao engano, a distância é pequena. Por toda a Bíblia há textos advertindo-nos acerca dos falsos profetas e mestres. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7 e o versículo 15. Às vezes, estes disfarces de ovelhas são mantos clericais. Pode tratar-se de um liberal ou de um fundamentalista. O liberal é como os saduceus do passado, negando a verdade bíblica. Os fundamentalistas extremos, como os antigos fariseus, aceitam a teologia pura, mas acrescentam a ela muitas ideias não bíblicas. Outras vezes, este disfarce é usado por uma pessoa com muitos diplomas, falando palavras de aparência lógica. Às vezes, é bem difícil para um crente saber se certa pessoa é um falso mestre ou não, já que, em alguns aspectos, ela lembra um mestre verdadeiro. Jesus mencionou os falsos profetas que estarão operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus, capítulo 24 e o versículo 24. Mas a pessoa que inspira o grande engano é o próprio Satanás. Ele é ardiloso e inteligente e opera com meios tão sutis e secretos que nenhum crente deve vangloriar-se dizendo que se encontra a salvo de seus ataques. O próprio apóstolo Paulo advertiu-nos de que, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo de número 13. E também, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pois pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios, capítulo 4 e o versículo 14. Uma senhora que antigamente dirigia uma classe bíblica na Califórnia com centenas de participantes, disse que durante muitos anos seu pseudo-intelectualismo fez com que ela aceitasse qualquer pensamento religioso que lhes era apresentado. Mas depois de aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal e passar pela experiência do novo nascimento espiritual, ela disse: não sou mais criança, levada por todo o vento de doutrinas. Estamos numa época em que aparecerão mais falsos profetas. Vivemos num período da história em que pode representar o final desta era. O apóstolo Pedro disse: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. Quando entendermos que as heresias e enganos são introduzidos secretamente, nos tornaremos mais alertas quanto a esses perigos. A escola dominical, a classe bíblica, o púlpito, a sala de aula e os meios de comunicação em massa estão sendo totalmente invadidos. Alguns dos termos da linguagem cristã são até usados por eles, como, por exemplo, paz, amor, nascer de novo. Fiquemos atentos, porém, há algumas palavras que estão semeadas pela literatura secular, mas com significado inteiramente diverso do cristão. Messias, um Cristo, redenção, regenerar, Gênesis, conversão, misericórdia, salvação, apóstolo, profeta, libertador, salvador, líder espiritual.
até mesmo alguns termos de sentido essencialmente teológico estão perdendo seu significado original. Termos tais como evangélico, Bíblia, infalível e etc. Milhares de cristãos indoutrinados estão sendo enganados hoje em dia, bem como milhões de pessoas que rejeitam ou ignoram o verdadeiro Cristo. Enganadores que apresentam argumentos intelectuais que mais parecem compêndios escolares estão enganando a muitos. Paulo não tem complacência com os falsos mestres. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. A Bíblia é muito clara ao dizer que muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a mentiras de Satanás e resolverem deliberadamente aceitar doutrinas de demônios em vez das verdades de Deus. Tanto as pessoas que são membros de igrejas, como algumas que não são membros, mas possuem sede espiritual, têm estado ansiosas por uma experiência pessoal e vital com o Senhor Jesus Cristo. E muitas recorrem a outras formas de adoração, além do culto da igreja. Em 1965, escrevi o meu livro Mundo em Chamas, que a menos que a igreja retorne prontamente para a mensagem bíblica correta, presenciaremos o espetáculo de milhões de cristãos deixando a igreja instituída para buscar alimento espiritual em outras fontes. E é exatamente o que está sucedendo. Temos uma estimativa de que existem mais de 2 milhões de grupos de oração e estudos bíblicos, reunindo-se em lares e igrejas nos Estados Unidos e que não existiam há 10 anos. Uma das grandes esperanças que divisamos é a de que a liderança denominacional esteja principiando a conscientização disso e a promover estudos bíblicos orientados para a classe leiga com ensino adequado. Nos últimos anos, os trabalhos preparatórios de nossas cruzadas têm revelado um aumento bem significativo do número de grupos de oração nos lares. Em nossas campanhas mais recentes, temos procurado abrir um centro de oração em cada bairro da cidade. O resultado é que milhares de grupos estão sendo acrescentados aos grupos normais da cruzada. Em alguns lugares, chegam a ser o número de 5.000. Sabendo-se que quase 50 milhões de americanos adultos professam haver experimentado a conversão religiosa do novo nascimento, creio ser importante compreendermos do que se trata. Nenhum erro é tão grosseiro quanto a do velho chavão que diz: qualquer religião serve, desde que seja sincero. E se a mesma linha de pensamento fosse aplicada para a alimentação de uma criancinha? A mãe poderia dizer: como não tenho outro leite, mas quero alimentar meu filhinho, vou colocar na mamadeira Coca-Cola ou um pouco de vinho. Afinal, tudo é líquido. Tal raciocínio é simplesmente ridículo, mas é nada mais, nada menos do que essa questão da sinceridade. Quem inventou a religião? Voltemos para aqueles 2 irmãos. As 2 chamas daqueles altares que foram por eles erguidos do lado de fora do Éden ilustram bem a diferença entre a verdadeira e a falsa religião. Uma pertencia a Abel, que apresentou ao Senhor uma oferta das primícias do seu rebanho. O ato de Abel foi praticado em amor, adoração, humildade, reverência e obediência. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Abel e sua oferta com muita consideração. Seu irmão mais velho, Caim, trouxe ao altar uma oferta sem sangue, uma oferta barata. E a Bíblia diz que, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Será que Deus estava sendo injusto? Em última análise, não foi a intenção de Caim agradar a Deus? Não estava ele sendo sincero? Essa história foi registrada na Bíblia com a finalidade de nos ensinar que existe uma forma certa e uma forma errada de entrar em contato com Deus. Abel trouxe sacrifício de sangue, como Deus orientara.
Caim ofereceu um sacrifício de vegetais, uma oferta egoísta e superficial, desobedecendo a Deus e aproximando-se dele sem fé. E como Deus não abençoasse sua oferta, ele matou seu irmão. O culto de Caim era uma religiosidade estéril, vazia, como de um gesto de toda uma vida sem significado. Ele deixou sua família e passou a vagar sobre a terra. Um homem amargurado, que clamava a Deus dizendo: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Caim era sincero, mas errou. A religião humanista brota bem para a vista dos grandes homens de Deus. Enquanto Moisés se encontrava no monte Sinai, recebendo as placas de pedra escritas pelo dedo de Deus, uma religião falsa estava surgindo no acampamento de Israel. O povo disse a Arão: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Arão deixou-se empolgar pela ideia de uma nova religião e disse: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei para mim. Desse ouro, ele fabricou 2 bezerros fundidos e eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiveram a audácia de tirar vocês da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 4. Através dos tempos, outras crenças idólatras têm minado os fundamentos da verdade. Sejam antigas ou modernas, todas elas têm proposto alternativas para o método bíblico da aproximação do homem a Deus. O homem pode engendrar planos para satisfazer seus anseios interiores, mas em meio a todas as religiões do mundo, o método divino está na Bíblia, ao alcance de todos os que quiserem chegar-se ao Senhor, nos termos que Deus já designou. Todos os que buscam a solução está ao seu alcance. O único que pode levar a Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O sangue derramado e vertido na cruz do Calvário é a solução. É aquele sangue que nos aproxima do seu Criador, o nosso Pai, o nosso Deus que vive para sempre. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Se inscreva, ative o sininho para receber mais notificações. Tem toda uma série de mensagens de Billy Graham. Dê o seu like para fortalecer o vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Abençoe esse canal com seus dízimos e ofertas através da chave Pix e através do número da conta que aparece na descrição. Que Deus abençoe vocês. Sucesso na sua caminhada.